Bom dia a todos. Primeiramente, em nome da FH, queremos agradecer aqui a participação de todos. Essa apresentação ela vai ser gravada e posteriormente disponibilizada aos participantes desse webinar. O objetivo desse webinar é apresentar a todos os nossos clientes uma nova modalidade de serviços em que a FH oficialmente iniciou agora no ano de 2018. Nós já temos início a essa nova atividade, essa nova prestação de serviço, e a ideia é explicar a todos os nossos clientes que hoje de alguma forma já tem essa relação comercial com a FH, essa parceria, e demonstrar como que na estratégia da FH nós queremos ter aumentar, melhorar essa nossa parceria. Bom, pessoal, meu nome é Jean Soares, eu sou aqui da unidade de Curitiba, da matriz da FH. Atuei durante algum tempo como líder da frente Guepardo, e agora, junto com o Fábio Rawaj, nós estamos estruturando essa unidade de serviços, de uma nova unidade de serviço. Então, dando sequência aqui à nossa apresentação, a ideia é fazer uma apresentação bem sumária da estrutura da FH, não a estrutura organizacional como um todo, mas sim que a nossa estratégia como frente parceiro de negócios fiscais, como empresa que atua no segmento fiscal, provendo soluções para a área tributária. Então, esse slide aqui, os próximos slides, a ideia é a gente situar aonde que esse novo serviço da FH, essa área de Tax Compliance, aonde ela se encaixa dentro do todo e qual é a estratégia da FH em relação a essa nova modalidade de serviço. Então, hoje, até o pessoal do marketing ali trabalhou com uma questão que vai bem em linha, porque junto com a diretoria foi estruturado, que é a função estratégica dessa área. Então, hoje nós temos, a gente considera como no centro de toda a relação da FH com os nossos clientes, quando a gente fala da questão fiscal, é a solução fiscal Guepardo. Então, nós temos o Guepardo como o conector, o Guepardo como o elo entre a FH e os seus clientes no requisito de relação de serviços para a área fiscal. Então, todos os participantes aqui desse webinar, eles hoje são nossos clientes no quesito como software fiscal, utilizam o Guepardo para suas rotinas fiscais, geração das obrigações acessórias, enfim, tem o seu departamento tributário e fiscal com essa dependência, essa parceria, essa relação hoje com a FH, onde nós temos nos preocupado a estar entregando a melhor solução de mercado, provendo as melhores práticas fiscais dentro da modalidade de um software. Adicionalmente, uma vez que a FH construiu um produto, estruturou um produto para atendimento das obrigações acessórias, a FH possui uma unidade de consulting, uma estrutura de consulting. E aí nos estados, a FH possui filial, tem a frente do Consult Guepardo, onde profissionais são especialistas na implementação dessa solução. É onde, de fato, o software ele passa a ser implementado dentro do ECC dos nossos clientes, e é através do time de consult que as configurações, os projetos Guepardos acontecem. Uma vez que o Guepardo está implementado nos nossos clientes,
nós temos a necessidade de manter, né, esse software funcionando, esse software bem atualizado, e é onde nós temos, né, a nossa frente de suporte, em que garante as atualizações, as correções e a manutenção do Guepard. Alguns dos nossos clientes também acabam optando por as questões técnicas de ajuste de configuração, algumas melhorias, alguns incidentes, tratarem isso não terem isso dentro de casa, então eles fazem do MS Fiscal da FH uma extensão da sua TI voltada à manutenção, à sustentação do Guepardo. Então, se a gente perceber, a FH hoje, ela tem o software, implementa esse software, cuida de questões técnicas relacionadas a esse software e também oferece o serviço de sustentação, de ajustes, algumas configurações, para que essa ferramenta continue funcionando, né? Esteja da melhor forma executando os processos de rotinas fiscais, garantindo com consistência, compliance, todas as entregas de obrigações acessórias. Mas, no entanto, ao decorrer dessa evolução da solução Guepardo, do crescimento da nossa base de clientes, nós passamos a perceber que faltava um elo, né, dessa corrente, e que é justamente a ponta final de tudo isso. Então, o Guepardo ele gera obrigação acessória, nós temos toda uma estrutura que cuida que essas obrigações estejam atualizadas de acordo com os layout vigentes, atendendo a legislação. Temos uma área de MS fiscal que apoia o cliente na manutenção, nos ajustes, nos incidentes dessa solução. Porém, após gerados pelo Guepardo, essas obrigações, após o Guepardo funcionando, o Guepardo implementado, ainda existe um desafio para a área fiscal, que é analisar essas informações, que é auditar essas informações, garantir que os dados gerados ali, eles estão de acordo às melhores práticas tributárias, estão de acordo à adequação da sua especificidade fiscal. Então, tudo isso levou nós a desenvolvermos uma nova área, onde nós colocamos ela como uma ponte que nós fechamos esse ciclo. Então, a IFH passa a ter uma estratégia mais robusta em apoio aos nossos clientes em todos os temas pertinentes à área fiscal, à área tributária. Então, e qual foi a estratégia da FH? Durante todos esses anos em desenvolvimento de soluções, em experiência de projeto, em crescimento em crescimento em questões tecnológicas e tributárias, a FH, a partir desse ano, oficialmente, a gente inicia uma nova área de consultoria tributária e BPO, a qual nós chamamos de Tax Compliance Service, porque ela tem esse propósito de ser esse braço lá na ponta, esse braço final, a comunicação final, a validação final entre as obrigações acessórias e o fisco. Então, hoje nós estamos no ano de 2018, a estratégia da FH é expandir esse tipo de serviço. É oportuno mencionar aos participantes do webinar, né, a todos os nossos clientes aí, que não é essa questão de assessoria tributária, BPO fiscal, não é algo que a FH está iniciando de fato nesse momento, nesse ano. Principalmente aqui na Matriz Curitiba, é de longa data que nós prestamos um serviço nesse sentido, de assessoria fiscal, consultoria, auditoria e também BPO fiscal, ou seja, de fato, recursos da FH, consultores especializados, apoiarem os nossos clientes na efetiva operacionalização das rotinas fiscais. O que consiste, em quais serviços nós estamos falando? De forma exemplificativa, tá? Próximo slide, nós listamos aqui para vocês alguns dos serviços que envolvem a área de Tax Compliance.
Então, a área de Tax Compliance ela é dividida em duas grandes áreas de negócio, a consultoria tributária e o BPO fiscal. Na consultoria tributária, nós temos auditoria de obrigações, levantamento de créditos, parte de incentivos fiscais, revisão fiscal, revisão de processos com foco fiscal. Na parte de BPO, nós operacionalizamos as apurações dos impostos, a geração das obrigações acessórias, retificações, atendimento à fiscalização, em resumo, toda a operacionalização das rotinas pertinentes à área fiscal. De forma um pouco mais detalhada, os nossos serviços na frente de consultoria tributária, eles consistem em auditoria de obrigações, levantamento de créditos, levantamento de incentivos. E qual é o grande diferencial que nós já estamos atuando em alguns clientes nesse segmento? Qual que é o grande diferencial que nós trazemos para agregar esse tipo de serviço, para ter um diferencial e um atrativo para os nossos clientes? Bom, todos os nossos serviços que nós estamos atuando nesse sentido, eles são uma sinergia entre o conhecimento tributário e o conhecimento sistêmico, tanto de Guepardo quanto de SAP. Quando nós falamos de uma auditoria de obrigações, ela não se restringe somente a olhar um TXT, fazer os cruzamentos padrões em que se aplicam a correlação entre obrigações acessórias. Então, quando a gente fala de auditar obrigações, ele é um escopo muito mais abrangente. A gente está falando de auditar dados mestres no SAP, analisar informações contábeis, fiscais, dentro da sua origem. Dentro da sua base real de dados, que são os módulos SAP. Quando nós falamos de levantamento de créditos, tem até um caso um pouco recente, e que as empresas estão procurando muito essas oportunidades, que são recentes alterações, súmulas do STF referente à expansão do entendimento de insumos para um crédito de PIS e COFINS. Como que a área de Tax Compliance e DFH operacionaliza esse tipo de trabalho? De forma clássica, nós temos no mercado empresas que oferecem esse serviço e acabam como entregável, oferecendo para o cliente uma planilha de Excel, um relatório. A ideia dessa área, somente pelo conceito de compliance, todo serviço ele tem uma intrínseca relação com informações no seu SAP. Ou seja, quando a gente fala de um levantamento de crédito que envolve um conceito de insumo, no nosso modelo de trabalho, ele vai ser totalmente embasado numa análise do módulo de PO, uma referência ao seu módulo de PP, onde nós vamos analisar a lista técnica, verificar os apontamentos de produção, entender os lançamentos, os pedidos de compra efetuados no Mamiro e, consequentemente, fazer o diagnóstico fiscal com base na garantia que os valores levantados estão consistentes e têm uma integridade sistêmica. Alguns pontos que nós já estamos atuando seria o que nós chamamos de revisão fiscal permanente. Tem clientes já na base de Curitiba em que utilizam o Guepardo e nós acompanhamos o processo de fechamento, acompanhamos essa revisão permanente, ela não ocorre nem após o fechamento, ela ocorre a 4 mãos no processo de fechamento, o cliente gera suas operações, passa para um especialista da FH, existe uma revisão em conjunto e após assim é finalizado, fechado o período fiscal e contábil. Feitas as considerações sobre o que nós estamos hoje trazendo como consultoria tributária, cabe a gente entrar na segunda área, a qual nós já estamos também realizando em alguns clientes da FH, que é o BPO fiscal. O que consiste esse BPO fiscal? Ele é a terceirização de processos por meio de um serviço especializado,
tem a finalidade de apoiar operações meio da organização. Com isso, ele acaba trazendo uma redução de alguns custos trabalhistas. Ele faz com que áreas ou atividades que não fazem parte do core business da empresa tenham um foco estratégico, uma vez que esse tipo de obrigação ou tipo de atividade está sendo executado por um profissional que ele tem expertise de diversos clientes, e o foco dele realmente está atendendo aquele tipo específico de obrigação. E com isso a gente consegue aquilo que o cliente ele não tem o domínio ou ele não tem condições de focar, ele acaba terceirizando isso, né, cedendo isso esse serviço especializado e consegue assim ter um foco maior naquilo que é de fato seu processo-chave. E assim nós utilizamos também para a execução do BPO as melhores práticas de compliance. Tá? Hoje nós temos diversas empresas que oferecem serviços de BPO, né? Temos uma vasta oportunidade de mercado, mas qual seria o diferencial da FH quanto uma fornecedora de esse tipo de serviço? Né? O diferencial nosso é que nós temos ênfase em ambiente SAP e soluções ABAP. Ou seja, hoje num BPO clássico você tem o custo de operacionalizar isso, o início, startar essa operação. Né? A vantagem do BPO com a fiscal do cliente Guepardo é que o Guepardo já está instalado, a FH tem domínio dos sistemas. Então, a partir do momento que uma determinada obrigação ela passa a ser operacionalizada pelo time da FH, todo o dado histórico, toda a informação, o procedimento para a execução das obrigações, ele continua a ser propriedade do cliente. Então, os dados, as informações, o legado de tudo aquilo, ele é propriedade do cliente, porque a nossa ferramenta, ela é o SAP ECC. Nós temos a operacionalização do BPO fiscal da FH, ele depende de um acesso da FH a esse ambiente, que é algo que hoje a FH já tem, em virtude de vários clientes têm um contrato de AMS, tem um contrato de suporte, a FH já dispõe desse acesso. E para operacionalizar isso, ela precisa ter um acesso ao nível de um usuário, num ambiente produtivo, um usuário um pouco mais robusto, num ambiente de QAS, justamente para otimizar toda essa operacionalização. A parte dos recursos que nós temos são profissionais com conhecimento multidisciplinar, fiscal, TI, auditoria e metodologia eficiente e processo otimizado. Quando a gente fala aqui do time de profissionais, as pessoas que estão fazendo parte dessa nova área, assim como eu, têm uma bagagem de consultoria tributária de outras empresas. Eu atuei durante muitos anos em uma das Big Four aí do mercado. O time hoje ele é formado por especialistas tributários que vieram de grandes empresas do mercado nesse segmento. A estrutura que a gente está investindo e os profissionais que nós estamos especializando para esse tipo de demanda são profissionais que trazem em si uma bagagem muito robusta da área fiscal, e aqui na FH eles são capacitados a ter um conhecimento robusto, um conhecimento elevado nas rotinas de SAP, dentro do Guepardo. Então, eles são super usuários com um conhecimento tributário avançado. Qual que seria o escopo e o foco principal quando a gente fala de um BPO fiscal? Ele consiste na confecção ou geração das apurações, retificação de obrigações acessórias, as entregas efetivas e apoio às fiscalizações. Um dos temas, acredito eu que é a realidade de alguns dos nossos participantes, é que nós observamos no decorrer dos anos referente às retificações. Um dos focos que nós estamos atuando bastante nesse tema de BPO é justamente apoiar os nossos clientes nesse processo de retificações de obrigações acessórias.
o cliente ele tem pessoas específicas para executarem a rotina fiscal, mas muitas das vezes, quando surge uma necessidade de uma retificação, por uma intimação, por uma melhoria, por uma oportunidade, esse processo ele acaba ou sendo terceirizado e executado totalmente fora da SAP, ou internamente num ajuste direto na obrigação acessória, numa correção direta no TXT. A questão de hoje, a gente está focando a estratégia da FH nessa área, são clientes com SAP com ou sem Guepardo, tá? Tanto para a parte da consultoria tributária quanto a parte para o BPO, mas a nossa ideia é expandir, ir além somente do SAP. Né? Nós colocamos isso como diferencial justamente porque nós estamos formando uma consultoria tributária com base em uma especialidade, um diferencial dentro do SAP, ou seja, ter uma visão holística, não é simplesmente muitos trabalhos que eu executei na minha experiência como consultor e auditor tributário antes de passar pela FH, ela consistia na emissão de um relatório com apontamento de erros, mas de fato você não tinha a visão, o motivo ou porquê que tais informações estavam inconsistentes. O diferencial da FH é justamente fazer uma revisão fiscal, fazer uma auditoria de uma obrigação e conseguir nortear o cliente aonde está o problema e propor planos de ações para efetiva correção, uma eficiente correção naquele problema. A FH está limitada a quem tem SAP ou não. Nós não estamos limitando somente para clientes que têm SAP. Não temos essa limitação. No entanto, o nosso foco principal é ter esse diferencial de mercado. Então, um ponto importante é que hoje nós já estamos em andamento com algumas atividades de BPO, consultoria tributária. E um dos procedimentos, e um dos BPO que nós atuamos, nós estamos fazendo basicamente a entrega de todos os SPED, uma revisão fiscal, os processos de fechamento. Então, o cliente ele tem braço para gerar as apurações. Ele tem recursos internos para o processo de apuração. Mas para geração, validação e análise das obrigações acessórias, atualmente, um dos nossos clientes aqui da base da Matriz Curitiba, ele, por questões de reestruturação, ele perdeu esse apoio, não tem profissionais dedicados a isso. Então, hoje nós estamos atuando justamente nessa geração das obrigações. Então, como que funciona? A figura aqui, que é montada pelo pessoal, ela ilustra bem o nosso modelo de atuação. Então, hoje, o cliente ele tem acesso ao SAP, ele gera suas planilhas, faz a sua análise, gera suas apurações e obrigações acessórias. Como que o time de BPO entra e qual que é a forma de trabalho? Né? Nós precisamos do acesso, então nós temos acesso ao SAP, analisamos as memórias de cálculos extra SAP, extra contábil, extra fiscal, que o cliente porventura tenha. Efetuamos a geração dessas obrigações por meio do Guepardo, por meio do ECC, e analisamos as inconsistências. Tá? Essas inconsistências a gente tem trabalhado nos nossos clientes com dois modelos de entregáveis, né? Então, ou duas soluções quando você passa a validar a obrigação. Você tem pontos que são específicos ao preenchimento fiscal, são situações que são tratadas no fiscal, e outros que são problemas de processo. Então, o nosso diferencial é justamente apontar quais são os problemas de processo. Às vezes você tem um problema numa FCI referente à lista técnica. Às vezes você tem problemas na tua ICF referente a um dado mestre de conta, a uma forma equivocada de estrutura de balanço. Você tem problema no SPED de contribuições devido a alguma questão de CST ou dados mestre de material. Então, quando a gente fala de promover, oferecer ao cliente esses tipos de análises, elas são focadas em duas diretrizes. Feito essas validações, considerações e correções, nós emitimos aí para o cliente um relatório e juntamente com o TXT já preenchido. Quando nós falamos em foco em compliance e ter uma integridade, uma garantia, a essência da FH em ser uma empresa que propõe e entrega soluções para o cliente
ela faz parte da essência dessa nova área. Atitude de informação. Recentemente nós realizamos um trabalho de consultoria tributária voltado ao anexo 4 da IN 1515, se não me engano, onde a questão da depreciação. Então, o cliente ele tem dentro da SAP 2 áreas de avaliação, ele precisava criar um relatório de acordo à regra da legislação, mas que isso tivesse a garantia de que ele estava cumprindo a normativa tributária. Então, nós fizemos um estudo, todo o levantamento dessa informação, fizemos diversas validações com parte A do valor, parte B, verificamos os lançamentos contábeis, analisamos os parâmetros envolvendo aqueles imobilizados, fizemos toda uma avaliação tributária, e como entregável desse trabalho, nós não enviamos para o cliente um TXT, um Excel, nós encaminhamos para o cliente no final desse trabalho uma especificação técnica funcional para um desenvolvimento de um relatório dessa depreciação. Nós já fizemos também da parte da variação cambial. Enfim, o entregável para o cliente, ele garantiu que aquele trabalho ele fizesse parte agora das rotinas do cliente, o cliente tivesse de fato um benefício com aquele levantamento, um benefício com aquele trabalho, e garantindo assim que eventuais erros que haviam sido cometidos no passado fossem mitigados através de uma oferta de uma solução efetiva, integrada aos dados do SAP, integradas às suas apurações do Guepardo e as obrigações acessórias. Um dos temas que a gente está fortemente atuando agora seria a questão da REINF, né? Então, a REINF, a gente tem oferecido ela um modelo para clientes com SAP, com Guepardo ou sem a nossa solução, onde o cliente ele pode extrair as informações e caminhar para o BPO, ou, que é o melhor dos nossos cenários, é que o cliente ofereça o acesso, nos permita o acesso ao seu SAP, e a própria equipe de BPO, com a expertise que nós temos, faça a extração das informações, validação, e através da mensageria, né, o ECG, alguns de vocês já devem conhecer, o BPO ele transmite a REINF e o cliente pode, via aos aplicativos oferecidos pela FH, monitorar a entrega e o resultado do cumprimento dessa obrigação acessória. Então, para a gente finalizar a questão da operacionalização, basicamente, vamos pensar numa linha de atividade aqui, o que seria, de fato, ficar bem claro para vocês o nosso modo de trabalho e o nosso modelo de atuação. Então, hoje nós temos o cliente que efetua toda a sua operacionalização contábil, fiscal, financeira, tá? Onde o Tax Compliance podemos atuar? Onde nós atuamos? Na revisão desses processos. E quando a gente fala em revisão de processos, é justamente olhar dentro do teu SAP, dentro dos teus módulos MM, SD, FI, CO, PP, FA, olhar tudo que você tem ali e quais são as oportunidades, as melhorias e os aspectos tributários que estão expondo você ao risco ou não, ou você está perdendo alguma oportunidade. Então, esse é um dos trabalhos que a gente tem fortemente atuado. Adicionalmente, apoiamos na apuração efetiva dos impostos, a confecção de obrigações acessórias, na validação, revisão, auditoria dessas informações e a entrega ao fisco. Ela pode ser feita tanto pela FH quanto pelo cliente. O cliente que atualmente nós estamos com um BPO mais completo, onde nós entregamos todos os SPED, esse processo de entrega de obrigação, na verdade, ele ocorre em conjunto. Uma vez que o BPO, pelo Guepardo, gera as informações, analisa as obrigações em conjunto, nós validamos o resultado das validações com o cliente, e em conjunto é efetuado a entrega dessa obrigação. Um dos grandes focos nosso também, para o segundo semestre, seria algumas obrigações que hoje nós temos ela no Guepardo e tem um baixo volume de uso por parte dos nossos clientes. Por quê? Porque são obrigações que exigem um grau de complexidade e um conhecimento muito específico. Tá? Então,
Hoje, no time de BPO, nós temos profissionais especializados em Transfer Price. Então, qual que é a ideia desse tipo de serviço? Ou em conjunto com o cliente, fazer o processo de apuração do Transfer Price, análise, revisão, ou simplesmente o BPO ele gera todo o processo, valida com o cliente e faz a entrega. Adicionalmente, o Transfer Price, que é um tema, nós temos essa solução no Guepardo, poucos clientes utilizam, pelo fato de não ter um recurso específico. É um tema muito específico, que você precisa de um profissional com o conhecimento, e nós sabemos que no mercado são poucos profissionais, são poucas empresas que detêm do conhecimento desse tipo de obrigação. Assim como o Cisco Serve, Reintegra, FCI, o Transfer Price ele entra aqui como das obrigações-chave, como meta de prospecção, enfim, e da gente tá trazendo esse diferencial para os clientes e garantir que essas obrigações, em questão do compliance mesmo, elas possam ser realmente geradas dentro do Guepardo, geradas dentro do TCP, garantindo uma integridade maior. Temos como apoio o ECG para todas as nossas atividades. Para só finalizar a apresentação, alguns clientes sempre nos perguntam, mas como que vocês operacionalizam tudo isso? Né? Como que a FH, nesse cliente que nós fechamos recentemente, esse BPO, a dúvida dele era, mas como que a FH de fato pode me apoiar nesse meu processo de apoio a minhas rotinas fiscais? O que aconteceu especificamente nesse nosso cliente, havia algumas pessoas que tinham conhecimento específico, acabaram por outras oportunidades, se desligando da empresa. Então, nós tínhamos dois problemas lá. O problema 1 era a geração das obrigações acessórias. E o segundo problema era referente a rotinas, a problemas de rotina, nota fiscal, erro de emissão, nota fiscal que parou no painel. E esse cliente precisava que a FH garantisse que a área fiscal dele, as rotinas específicas que ele tinha necessidade naquele momento, não corresse nenhum risco e fossem entregues de forma correta e garantindo a segurança dessas informações. Então, falar um pouco do nosso recurso tecnológico, como é o processo, e os recursos internos. Tá? Quando a gente fala de tecnologia, a FH dispõe do SAP ECC, nós consideramos, isso é a nossa ferramenta, embora o SAP é do cliente, esse é o nosso conhecimento e a nossa dependência tecnológica. Né? A solução fiscal Guepardo, o Guepardo ECG, possuímos diversas ferramentas de validação e estamos trabalhando em desenvolvimento ABAP de auditoria, validação, identificação de oportunidade. Dentro do processo, esse aqui é ilustrativo, ele não é nada taxativo. O que a gente já vem atuando em alguns clientes aqui da base Curitiba, alguns clientes nós estamos fazendo a elaboração das apurações, outros somente a revisão. O cliente aqui é papel dele o suporte à revisão, suporte às auditorias, o levantamento de dados e envio ao fisco. Mas isso também pode ocorrer por parte aqui do time FH, depende do modelo ou forma de contratação. Tá? Quando eu falo de estrutura, que eu até tinha antecipado um pouco o caso desse cliente, então, para garantir a entrega da obrigação, nós temos no Tax Compliance Service o consultor tributário, especialista em Guepardo, que ele vai operacionalizar, gerar, analisar as obrigações acessórias. Mas quando nós temos um tema muito específico de nota, problema de lançamento contábil, enfim, a FH dispõe de uma outra área, né, o BIMS fiscal, em que nós podemos resolver esses problemas. E caso haja necessidade de novos projetos, nós temos a parte de consulta. Voltando ao que a gente tinha falado no início, a gente consegue oferecer um serviço, prestar um serviço que garanta com integridade, com consistência, o atendimento em todas as rotinas fiscais. Então, a gente pode, nesse serviço, a gente está atuando com demandas pontuais ou demandas mais de rotinas da área fiscal. Esse é um tema muito que nós temos, bastante cliente tem nos solicitado, o tema da ECF. Né? Embora o cliente ele tenha ECF hoje no Guepardo,
às vezes tem condições de executar isso internamente, falta tempo para ele operacionalizar isso de uma forma mais rápida. Os senhores devem saber que recentes alterações aí sobre a questão de compensações de crédito exigem uma antecipação da entrega da ICF se você quer se apropriar de um saldo negativo, por exemplo. Então, hoje, precisamente no dia de hoje, nós estamos fazendo para um dos nossos clientes uma entrega de uma ICF, tá? Então, nós estamos antecipando 2 meses a entrega da ICF, justamente porque esse cliente ele tem a necessidade de recuperar, aí, de compensar um saldo negativo de um valor expressivo. Tá? Esse cliente ele possui, e devido à necessidade devido a essas mudanças legais, ele teve que antecipar. Ele possuía um recurso interno, mas não tinha condição de fazer essa antecipação da entrega da obrigação. E quando a gente fala de fazer a entrega, bom, fique claro, da obrigação, até nesse caso especificamente, a gente não é simplesmente acessar o Guepardo e lá gerar a obrigação, não. Aí é feita uma análise, uma revisão. Nesse caso específico, o cliente tinha um crédito, o saldo negativo na casa de X milhões para apropriar, mas no nosso trabalho a gente acabou identificando uma exclusão de uma situação que ele poderia ter feito, que era 3 vezes maior do que o saldo negativo que ele tinha como a proposta de usar para compensação. Então, o trabalho não foi simplesmente gerar a obrigação para que ele pudesse usufruir daquele saldo negativo. Enfim, a revisão gerou outros benefícios até maiores do que o valor que o cliente estava esperando. Então, pessoal, basicamente seria da minha parte isso, apresentar para vocês essa nova modalidade de serviço, mostrar que a FH tem a proposta de aumentar, na verdade, a nossa participação, né, a nossa sinergia, tornando um verdadeiro parceiro dos nossos clientes em todos os temas pertinentes às rotinas fiscais e tributárias, seja numa modalidade de BPO, auxiliando a execução das obrigações, ou, enfim, um trabalho específico de uma revisão, de um levantamento de crédito, de uma melhoria, de um diagnóstico fiscal. Quero agradecer a todos pela participação e abrimos esse espaço para perguntas.